tanto ao mesmo tempo quanto em algum outro tempo. A todos, então, saúde e desejo que nós possamos crescer na disciplina da resistência às tentações. Calvin Miller escreveu um parágrafo que eu trago para a nossa consideração. A diferença entre o que Deus quer para nós e aquilo em que acabamos nos transformando depende de derrotarmos o domínio dos apetites que nos acorrentam a um modo de vida egoísta e aos alvos egoístas da vida. A diferença entre o que Deus quer para nós e o que nós nos tornamos depende da derrota, do domínio dos apetites. Apetites esses que nos acorrentam a um modo egoísta de viver. Nosso foco precisa ser o desejo de Deus para nós, que é uma mudança radical. Porque nós, a vida inteira, sempre pensamos nos nossos desejos, como realizá-los. E Calvin Miller disse que esses nossos desejos são egoístas. Que o autêntico altruísmo, então, começa colocando o foco do nosso desejo em Deus. Devemos concordar, viver em espiritualidade abundante para enxergar o tipo de mundo que Deus quer que exista e nos esforçar para ser o tipo de cristão que Deus quer que sejamos. É uma tarefa para a vida toda. Quando eu coloquei o tema "A resistência em relação às tentações", eu me confesso grandemente influenciado pela seguinte ideia. Nós encontramos na Bíblia, mais de uma vez, a expressão que devemos resistir ao mal. Então ele fugirá de nós. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós pedimos: livra-nos do mal. Hoje eu estava no Largo do Machado e, de repente, eu estava tomando um cafezinho, esperando uma determinada hora para um compromisso, e, de repente, todo mundo começou a olhar para o lado de lá, e a pessoa que me atendeu parou de me servir o café para olhar para o lado de lá. Então eu também olhei para o lado de lá, e tinha uma pessoa no chão estendido, um policial com o coturno na cabeça dessa pessoa, e um outro correndo com um fuzil em direção àquela pessoa, e formou-se uma pequena praça de guerra. Me deu vontade de ir lá conferir o que estava acontecendo. Eu não sei o que houve. Olha, minha curiosidade não foi satisfeita. Eu não sei o que houve realmente. Só sei o que eu acabei de dizer. A nossa tendência natural é ir lá ver. Só que ir lá ver é correr risco. Então, quando Jesus diz: Senhor, livra-nos do mal, essa oração tem que estar incluída em nós a ideia de aquilo que depender de nós, nós vamos também fugir do mal. Ir em direção ao epicentro daquele episódio policial era me expor também, e assim quem o fez, a alguma outra consequência imprevisível daquele episódio, porque onde há polícia e bandido e armas, alguma coisa pode sobrar para quem não é nenhuma coisa e nem outra. Também digo isso porque muitas vezes nós não só não evitamos,
como às vezes provocamos, criamos situações para que o mal se desenvolva. Isso se aplica tanto ao campo das possessões demoníacas, quanto a qualquer outro tipo de situação na nossa vida. Por isso, o título, A Resistência. Tem a ver também com a ideia de que a nossa sociedade, ela procura naturalizar as coisas. Isto é, dar uma explicação científica para as coisas. Assim, por exemplo, não passa pelo crivo da razão a existência de um tentador, um adversário, um inimigo, o demônio ou Satanás. Ele é invisível. Isso não faz parte de uma cultura de pessoas modernas, letradas, do império do domínio, do conhecimento científico. De outro lado, nós tendemos, dentro e fora das igrejas cristãs, a uma excessiva espiritualização. Então é muito comum, até em tom de brincadeira, a pessoa não conseguiu acordar, dormiu demais, dizer que foi o espírito da preguiça que o atacou. Foi apenas a preguiça, não foi o espírito da preguiça, né? Ou o demônio da preguiça. Foi a preguiça ou o cansaço excessivo. Não necessariamente tem ali algum poder espiritual determinando que o fulano ou beltrano acorde tarde e falhe aos seus compromissos. No campo da naturalização, às vezes um comportamento é tido como um distúrbio psicopsiquiátrico, deve ser tratado. O que eu estou dizendo é que tudo isso é possível. Nem tudo aquilo que nós dizemos que é satânico diretamente o é. E nem tudo aquilo que nós dizemos que não é, não é. Um jornal sensacionalista de hoje põe um ator renomado na capa, relatando um episódio em que nas gravações de um determinado programa ele tentou enforcar o seu parceiro de trabalhos dramáticos e, segundo esse jornal, eu só li a capa, não abri o jornal, não faço nenhum juízo de valor, portanto, esse ator teria dito: não fui eu, foi o demônio que apertou o pescoço daquele meu colega de trabalho. É possível? É possível. Não estou aqui entrando no caso, mas apenas para dizer que também, às vezes, é muito cômodo para nós atribuir os nossos erros, as nossas irresistências a Satanás, quando às vezes fomos nós mesmos. E aqui é importante nós considerarmos a natureza do dualismo cristão. Entendamos primeiramente que o dualismo tradicional, clássico, que é persa, vem do zoroastrismo, anterior ao Novo Testamento, ensina que há dois princípios em oposição no mundo: o princípio do bem e o do mal. E eles lutam entre si. A história é o resultado da luta entre o bem e o mal. Os cristãos não cremos nisto. Isso é dualismo persa. Isso é zoroastrismo, não é cristianismo. Embora a boa parte das pessoas no mundo, até algumas cristãs, creia nisso. O que a Bíblia ensina, o Novo Testamento preconiza, é que o dualismo é místico ou existencial. Isto é, há uma luta entre o bem e o mal, não cosmológica, não histórica, mas existencial no coração de cada um de nós. Deus é Senhor. Não está em luta com o princípio do mal. Deus é Senhor. Mas no nosso coração se trava uma luta entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é santo
e o que é pecaminoso. Disse-a, é a mesma coisa? Não. É absolutamente diferente. E dá ao cristão uma grande esperança. Deus é Senhor. E no seu coração, no seu interior, trava-se essa luta. Deus é soberano, mas o homem é livre. Nós escolhemos a quem entregar as nossas vidas. A liberdade é uma coisa boa, porque a liberdade é o nosso selo de divindade. Uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é livre. E a nossa liberdade é que nos assemelha, que nos coloca a imagem, então, de Deus. O problema é que a liberdade trafega sobre os trilhos do conhecimento e do desejo. Sem conhecimento, não há desejo. Sem desejo, não há pecado. Então, se eu não sei que existe um dinheiro em determinado lugar, eu não desejarei aquele dinheiro. É muito comum, os irmãos sabem disso, quando um caminhão transportando algum gênero, ou bebida, ou comida, cai na estrada, que de repente, como se formigas eletrônicas, aparece uma profusão de pessoas que saqueia, que rouba. As palavras têm que ser bem claras, aqueles bens que caíram no asfalto ou estão ainda dentro dos caminhões. Alguém disse, olha, caiu um caminhão lá na curva X da rodovia Y. Sem esse conhecimento, ninguém iria até lá. Ah, então, alguns dizem, eu vou lá. Outros dizem, não é meu, eu não vou lá. Ambos tiveram o conhecimento, mas um teve o desejo e foi até lá e saqueou, roubou, atacou o veículo, levando produtos que não lhe pertenciam. Embora popularmente este crime não seja considerado crime. A responsabilidade, portanto, pelo desejo é daquele que o tem. É nossa. Nós somos responsáveis pelos nossos desejos. E a nossa culpa em ter aquele desejo pecaminoso não pode ser demonizada. A culpa é de quem olhou e desejou. Na Academia da Alma, número 1, nós trouxemos um texto de um autor puritano em que ele fala da curiosidade. Livra-me do peso da curiosidade. É o arquétipo do pecado primordial. É verdade que Deus disse que, e se vocês comerem do fruto, e então o recurso de Satanás foi oferecer algum conhecimento e despertar então a curiosidade e a partir daí o desejo. Ou seja, nós temos que, para resistir ao mal, trabalhar já no campo do conhecimento. E em algumas situações dizer, sequer vou conhecer, sequer vou olhar, sequer vou ouvir. Porque provavelmente nós teremos muito mais trabalho na segunda fase. Nós não podemos fazer de conta, portanto, que o diabo não existe. Mas não podemos fazer de conta também que as nossas ações, santas ou pecaminosas, sejam resultados das nossas escolhas. Não podemos atribuir tudo a Satanás, mas não podemos negar que ele está no seu papel. A gente lê na Bíblia, mas acha que isso não é bem assim. Mas Pedro diz, Satanás anda em nosso redor
como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É pela tentação, então, que nós fazemos o que nós não queremos. Ou nós não fazemos o que queremos. Como o apóstolo Paulo tão grandemente nos ensina. O autor disse que o foco dos esforços de Satanás é sempre o mesmo: enganar-nos com a crença que os prazeres passageiros são mais interessantes que a obediência. Quando li essa frase, eu me detive nela, porque realmente, na minha própria experiência de pecador, e na experiência de outros pecadores com quem tenho convivido, essa possibilidade que Satanás nos leva a pensar que por um momento nós podemos abrir um parênteses na nossa obediência. Depois voltamos a obedecer. E raramente isso acontece. Nós abrimos um parênteses, transforma-se num travessão, num colchete, no ponto de exclamação, e demoramos muito a voltar a obedecer. É bom, lendo a Bíblia, também aprender que, embora Satanás ruja ao nosso redor como um leão, ele já está derrotado. E aqui nós temos que apelar um pouco para a imaginação. Porque ele está derrotado, mas não está derrotado. Isto é, a derrota de Satanás na cruz foi definitiva, mas a nossa liberdade não foi sacrificada na cruz. O tema mais difícil de se pregar é o tema da liberdade. Como eu disse aqui uma vez, nós queremos a liberdade, mas nós não queremos pagar o preço por ela. Queremos a liberdade, mas quando ela nos chega, nós esperamos que Deus suspenda a liberdade. Já contei aqui várias vezes um episódio em que eu vivi. Eu fui a um parque de diversões, paguei por isso, o ingresso caro para entrar nesse parque de diversões, e ao meu lado estava uma pessoa que também entrou como eu, pagou como eu, e quando começaram a vir umas cobras roçando as pernas da gente e um monstro em cima, tudo de ficção, querendo nos lamber, ela orava assim: Senhor, me tira daqui. Oração que não tem como ser respondida. Mutatis mutandis. É mais ou menos assim que a gente faz. Nós queremos a liberdade, prezamos a liberdade, lutamos pela liberdade, mas quando ela tem um preço a ser pago por nós, Senhor, dá um jeitinho. Por isso que eu estou insistindo no tema, então, da resistência. Antes de continuar, no entanto, precisamos divisar um pouquinho duas palavras: provação e tentação. Eu, mais uma vez, recolhi todos os textos que nós encontramos no Novo Testamento, onde fica bem claro que a mesma palavra no grego, eirasmon, é usada tanto para provação quanto para tentação. Como dizer, o diabo prova ou tenta. Satanás tenta ou prova, porque o verbo é o mesmo. O que distingue é o contexto. É o contexto que deixa bem claro se é provação ou se é tentação, e a lista de textos está aí. Distingamos, então, que a provação é uma ação resultante da intervenção divina
direta ou indireta, intervenção da sua graça para testar o cristão, contribuindo para o seu crescimento pessoal. Na sua origem, Deus planejou essa provação. E no seu fim, Deus visou que ela se transformasse no nosso bem. Por isso eu falo em provação genealógica e provação teleológica, em que aquela teleológica não foi planejada por Deus, foram fatos da vida comum, mas foram permitidas por Deus. Então há provações, há fatos que Deus nos envia, a genealogia é divina, e há fatos que Deus permite, são humanos em sua genealogia, mas Deus transforma na sua teleologia, isto é, na sua finalidade. Por exemplo, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Tanto aquelas coisas que Deus mandou, quanto aquelas coisas que nós mesmos arrumamos, mas que Deus, no telos, no fim, faz convergir para o nosso bem. Por exemplo, uma doença é uma provação teleológica. Ela não vem de Deus. Deus não nos manda doenças, exceto em casos muito raros, depois de ter mandado tudo quanto é tipo de aviso, ou permitido ou enviado tudo quanto é tipo de provações, e nós não escutamos. Mas é raro. Eu só me lembro de um caso no Antigo Testamento, pode ter um ou outro, que é o caso de Ezequias. Digo isso porque, infelizmente, é muito comum nos nossos círculos evangelicistas o ensino de que a doença tal foi Deus que mandou. Um desemprego é uma provação teleológica. Tem a ver com economia, tem a ver com o desempenho do profissional, tem a ver com uma série de circunstâncias. Ela não é genealogicamente divina. Um assalto, coisas aqui em que nós todos somos versados, morando em qualquer cidade, especialmente nas capitais, é uma provação teleológica. Deus não manda ninguém nos assaltar. Digo isso porque às vezes a gente ouve coisas dessa natureza. Em todos os casos, no entanto, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então vou repetir. Provação é algo em nossa vida que advém da intervenção direta ou indireta de Deus e visa testar o cristão para contribuir para o crescimento pessoal do cristão. Tentação, no entanto, é a ação de Satanás nas nossas vidas, direta e ou indiretamente, com o objetivo de seduzir e apartar a mente humana da obediência a Deus. E sempre resultará no cometimento de um pecado.
as tentações podem ser externas ou internas. Quando eu disse que elas podem ser também diretas ou indiretas, porque o sistema de mundo em que vivemos, ele tem pernas próprias. Não é preciso que Satanás entre em ação a toda hora para nos tentar, porque o sistema, diz João, jaz no maligno. Então a sua mente, o seu jeito de ser, o seu conjunto de valores já está impregnado do principado das potestades. Como dizer, ele deu corda no relógio, está lá sentado, e o relógio toca a sua vida. Estou dizendo com isso que é satânico, diretamente ou indiretamente. Por exemplo, o nosso mundo é altamente competitivo, o que não é ruim. E o nosso mundo diz que cada um tem que vencer as metas, o que não é ruim. Mas nosso mundo diz o seguinte: para você vencer a meta, se for preciso, derrube o seu colega. O que importa é você vencer a meta. O como não tem importância. Este é um valor satânico, porque Satanás vem para roubar, matar e destruir, que já está presente, já está intrínseco, amalgamado, interiorizado, introjetado na cultura em que vivemos. Satanás mesmo não está nem sabendo disso. Mas não é preciso. É uma onda que ele começou e ela vai seguindo seu curso próprio, fazendo as suas derrocas por aí. Mas eu afirmei também que as tentações podem ser externas, atrações do mundo, solicitações diretas de Satanás, argumentos de não regenerados, mas também internas, que são aquelas que vêm dos desejos pecaminosos, como inveja. É impressionante como inveja é um desejo com uma força que a gente não pode imaginar. Luxúria, imaginações impuras, cobiças e pensamentos de vingança. Eu então classifiquei as tentações em manifestacionais e motivacionais. Em que manifestacionais, isto é, aquelas espetaculares, são planejadas, articuladas e executadas por Satanás de forma extraordinária, embora possam chegar de forma comum, ordinária, com o fim de nos destruir. E quanto mais normal parecer, mais poderosa é a tentação. E tentações motivacionais são aquelas que integram o nosso jeito de ser, que podemos chamar de brechas que nós abrimos para Satanás. Aparecem de várias formas. Eu menciono algumas frases que se tornaram comuns, aceites até. A razão de ser da vida é a diversão. O que estou fazendo é contra os meus princípios, mas é isso que eu quero neste momento para a minha vida. Eu não perdoo. Pessoas são para se usar e se jogar fora. Deus é o que Ele pode me dar. Aí eu só mencionei algumas, para dizer então que a cronologia da Bíblia é bem clara. Tiago faz uma anatomia da tentação assim. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo.
sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É o texto bíblico mais preciso ao fazer esta sequência de circunstâncias que nós vivenciamos. Quero mencionar, então, que há muitas situações da nossa vida que integram o nosso dia a dia, que tem essa dimensão totalmente necessária de ser resistida. Por exemplo, alguém magoou você, disse algo a seu respeito que não é verdade. Mas algumas pessoas acreditaram, outras não, e você ficou muito ofendido, muito magoado. Isso foi crescendo de tal maneira que a sua alegria de viver foi roubada. A partir daí, então, não só aquela pessoa não é uma boa pessoa, mas todas as pessoas não são mais boas pessoas. Vamos perdendo a alegria de viver, a alegria de conviver. Outras situações, por exemplo, diante de uma frustração, nós queríamos passar num concurso A ou B, nós não passamos, então a tentação diz, você realmente não vale nada, você é burro, você nunca vai conseguir nada na vida. Então, essa derrota é uma forma de tentação. A tentação lança a mão de nossas fraquezas, bem como lança a mão de nossas qualidades. Uma pessoa sem qualidade nunca será elogiada, nunca vai exercer um cargo público de valor, nunca vai se destacar. Uma pessoa que sobe a um púlpito, a uma plataforma, a uma tribuna, tem qualidades. Pode não ter em todas as áreas, mas em algumas áreas tem qualidades. É a sua força que é a sua inimiga. No caso dos pastores, por exemplo, talvez 100% deles, quando caem por causa das suas qualidades, das suas habilidades, das suas competências. Então eles vão achando que eles são aquilo que dizem que ele é na porta dos cumprimentos. Grande pregador, quando às vezes é apenas um modesto pregador. E assim, grande conselheiro, quando apenas... E ele pode acabar acreditando nisso, que ele é o que ele não é. E pode achar que está imune a cair. E pode achar que é invisível. Ninguém vai ver se ele tropeçar. Isso é o caso das qualidades. Temos que vigiar as nossas qualidades. Um bom vendedor pode se tornar um grande mentiroso, por exemplo. E assim temos outras situações. Temos que cuidar das nossas qualidades. Mas também a tentação caminha por entre as nossas fraquezas. Temos uma dificuldade numa certa área, e aí então nós descuidamos, não pedimos o apoio ao Espírito Santo e não somos fortalecidos a partir da nossa fraqueza. Claro que eu tenho que ser genérico, mas cada um de nós pode fazer as suas próprias aplicações.
Eu vou caminhar para a parte final com o objetivo de ser um pouco mais prático. Algumas atitudes, então, que nós podemos tomar, eu vou usar aqui a primeira pessoa de propósito, não para me referir a mim mesmo, mas para cada um de nós, em nossa caminhada sobre as tentações. Primeira, leio uma frase de Calvin Miller, o mesmo da epígrafe desse estudo. Quando Deus preenche o nosso vazio interior com o Espírito Santo, a vida funciona. Quando Deus não o preenche, uma multidão de apetites, corrijam o texto que está errado, destrói as nossas melhores intenções. Pessoas brilhantes que deveriam dominar os seus apetites, acabam dominadas por algum demônio pavoroso que a princípio não era bem-vindo. Depois, a presença dele se tornou habitual. Finalmente, era o vício, e não o cristão, que dominava. Basta a gente olhar para a própria biografia, se não é exatamente isso. Há coisas que nós simplesmente repugnamos. Depois nós... não é tão ruim assim, não é? É ruim, mas não é tão ruim assim. Depois, a aproximação vai se dando. Pela falta da presença do Espírito Santo, então, comigo, isso acaba se tornando uma prática, um vício, e acaba dominando a minha vida. Então, se nós queremos resistir às tentações, nós precisamos ser preenchidos pela presença de Deus. Um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia é quando o salmista diz: eu tenho o Senhor sempre diante de mim, no Salmo 18. A história mais extraordinária em toda a Bíblia de resistência à tentação é a de José. Quando tentado para cair num pecado sexual, ele diz: eu não vou fazer isto contra o meu Deus. Se nós estivermos preenchidos pela presença de Deus, nós seremos muito mais fortes, porque a tentação nos ronda desde a hora que acordamos. Eu diria, desde a hora em que dormimos, até dormindo, ou seja, o tempo todo. E quanto mais nós queremos ser preenchidos pela presença do Espírito Santo, mais forte é o ataque de Satanás. Eu digo aos batizandos: prepare-se, vem chumbo grosso. A razão é óbvia. Se alguém foi tirado das trevas para a luz, as trevas estão furiosas e atacam. As trevas não atacam quem está nas trevas. Não precisa. É o caminho natural, o das trevas. Mas quem foi resgatado, o ataque é inevitável. No trabalho, na família. Eu sei que isso não é muito estimulante, mas se você não é tentado, alguma coisa está errada com você. Que coisa mais estranha. Claro que quanto mais eu me aproximo de Deus, eu percebo as minhas impurezas. Nada estimulante, eu sei. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto de Satanás. Que mais triste fica.
e mais trebuchante fica, porque perdeu. Por isso que é bom a gente ter em mente uma teologia a esse respeito bem correta, assumindo então que o diabo tenta as pessoas. Mas isso me inclui, eu sou pessoa. É muito comum a gente falar assim, o diabo tenta as pessoas. Olha, cuidem que o diabo tenta vocês, hein? O diabo tenta meu filho, o diabo tenta minha irmã. É verdade. Mas eu estou incluído. Eu também sou tentado. Ou de forma extraordinária, ou de forma ordinária, comum. Agora, eu sei onde o diabo pega no meu pé. Pode ser a minha qualidade. E pode ser o meu defeito. Porque a qualidade pode se tornar um defeito. Nunca um defeito pode ser uma qualidade. Em terceiro lugar, nós temos que reconhecer que estamos sendo tentados. Qualquer um de nós, andando na rua, se reconhecer que tem um ladrão se aproximando, vai tomar alguma providência. Pode até não ser uma sábia providência, vai tomar uma providência, vai correr, vai se esconder, vai ficar forte, vai se retesar, vai fazer alguma coisa. Mas se não reconhecer que está prestes a ser assaltado, vai ser assaltado, talvez do mesmo jeito, mas pelo menos fez alguma coisa. Né? É mais ou menos isso. Então, nós temos que reconhecer que não é uma coisa da minha cabeça apenas. Eu estou sendo tentado. Quarto, nós precisamos admitir a nossa incompetência para nos livrarmos sozinhos da cilada, de resistirmos sozinhos às ciladas do tentador. Nós não estamos com essa bola toda. Temos que ser honestos conosco mesmos. Sozinhos, nós não temos capacidade de resistir. O diabo é mais forte do que nós. Eu sei que não estou sendo nada estimulante nos dias de hoje. Agora vem uma boa notícia. Para resistir ao diabo, nós temos que nos aproximar de Deus como a fonte da nossa força. Sabendo que na presença de Deus, por meio da oração, nós somos alimentados e protegidos contra o diabo. E abrindo a sua Bíblia, lendo-a, meditando nela, nós ouvimos todo o conselho para lidar com o mal. Por isso, por aproximar-se de Deus, eu uso essa expressão de Jerry Bridges, que diz o seguinte: não adianta orarmos por vitória sobre a tentação, se nós não nos compromissarmos em dizer não a ele. Senhor, me livra do mal. Vem um cantozinho do diabo, tá legal, estou indo. Me livra do mal. Isto é, não adianta orarmos distantes de Deus para que nos dê vitória sobre a tentação e nós não fazemos nossa parte, que é dizer não. Penso que às vezes nós não dizemos não por uma falta de percepção de que o salário do pecado é realmente a morte. Sim, eu sei que o salário do pecado é a morte, mas não comigo. Com os outros, mas não comigo. A graça vai permitir isso na minha vida. Temos que tomar muito cuidado.
Além de nos aproximarmos de Deus positivamente, nós devemos e podemos procurar alguém que nos possa aconselhar. E mais ainda, alguém a quem nós prestemos contas. O sistema batista é muito ruim para os pastores, porque os pastores não prestam contas a ninguém. E aqui o prestar conta é no sentido de ter um conselheiro. Eu estou vivendo o seguinte problema. Lá na minha igreja, X, Z, qual é a coisa? Eu não estou sabendo lidar com isso. Como é que eu faço? O pastor não faz isso, sabe por quê? Porque ele não confia nos seus companheiros de ministério. Não faz isso porque ele se acha super-homem. E porque ele se esquece que a queda de um pastor não é a queda de uma pessoa. É uma queda de muitas pessoas. Às vezes de uma igreja inteira. Eu sempre digo isso, com temor e tremor. Um pastor não pode errar. O crente pode, no sentido de que as consequências são menores. Mas um pastor não pode errar. E esse vitupério todo lançado contra o mundo evangelicista advém de pastores que pecam, sobretudo na manipulação do dinheiro. Eu sempre dizia aos meus alunos, não mexa com o dinheiro da igreja de jeito nenhum. Porque o dinheiro é uma tentação. Tive que lidar com um caso em que o pastor pegou o dinheiro, recebeu a incumbência de pagar uma conta da igreja, não pagou a conta, e a conta que não é paga, ela é cobrada, não tem jeito. Burrice, né? Além de pecado, burrice. Aí veio a cobrança da conta, ele disse que pagou, não provou que pagou, não tinha pago, foi afastado da igreja, excluído da igreja, por R$120. O que eu estou dizendo é que nós, pastores, vocês vão dizer, poxa, aqui eu não sou pastor, não é o caso. Aqui tem algumas, não é isso que eu vou chegar lá. Devemos tomar todo o cuidado e, sobretudo, ter alguém com quem se aconselhar, alguém a quem prestar contas. Estou preocupado. Estou preocupado porque lá na minha igreja eles gostam demais de mim. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Por exemplo, lá na minha igreja tem uma pessoa que me faz oposição. Eu estou com vontade de dar os petelecos nele. Né? Não faça isso. Tem alguém para dizer, não faça isso. Ou, quem sabe, faça. Ok. Para não pecar sozinho. Eu digo isso dos pastores porque também nós crentes em geral, raramente temos alguém em quem nós, confiando, prestemos conta. Você tem um amigo, às vezes, um casal, que vai muito mal no casamento, quando você sabe, não há mais o que fazer, você esteve do lado, mas nunca foi procurado, fulano, estou com essa dificuldade, meu marido, minha esposa, isso, aquilo. E às vezes é uma coisa muito simples, muito, muito simples, que bastaria uma conversa, estava resolvido. Há coisas que são complexas, são difíceis. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter a coragem, e voltamos ao estudo número 1, de abrir o coração, de encontrar pessoas com quem a gente conversar, dialogar, a gente colocar os problemas que nós temos, as dificuldades que nós enfrentamos. Isso se aplica a pastores e se aplica a cada um de nós. Há filhos aqui que têm pais com quem podem se aconselhar, mas os filhos nem sempre procuram os pais. Nem sequer aceitam que os pais se intrometam. Esse é o verbo nas suas vidas. Mas nós não somos suficientes, nós não somos competentes,
Nós somos capazes em nós mesmos de resolver os nossos problemas, alguns deles, ou boa parte deles, sobretudo no campo da tentação. Sétimo, nós precisamos resistir aos ataques e evitar a atmosfera favorável ao inimigo. É mais fácil evitar a tentação do que resistir à tentação. Conhecimento e desejo. Se eu evito, eu não conheço. Não conhecendo, eu não desejo. Não desejando, eu não caio. Mas o ser humano tem uma necessidade de ir ao limite. Vamos ver se eu consigo, sendo tentado, ficar firme. Alguns de nós somos muito pouco modestos. Não, se eu ceder, eu vou resistir. Se eu cair, eu vou resistir. Como disse Moody, não é pecado ser tentado. O pecado é cair na tentação. Por último, eu gostaria que tivéssemos pelo menos uns 5 minutos de observações dos irmãos ou irmãs. Nós precisamos vigiar as fontes dos maus desejos, cuidando, sobretudo, dos nossos olhares. O que estamos olhando? Mal comparando, aqui tem uma senhora que tem uma loja de roupas, mas só uma comparação. Não se aplica a ela, evidentemente, que é a tentadora do caso, né? Você passa por uma vitrine e você tem uma dificuldade. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que não podia ver sapato. Por que riram? Conhece também alguma? Passou num corredor de uma loja de departamentos. Gostou, Rui, loja de departamentos? Não falei aquela que termina com ing. Falei loja de departamentos. Aí tem uma de sapatos. Vou só olhar. Aí entrou e olhou. E tem um muito bonito. Aliás, 2. Não, 3 na verdade. Muito bonitos. É até meio caro. Mas é em 10 vezes. Só tem uma chance de você não comprar aquele sapato caro em 10 vezes. É olhando para o outro lado do corredor. Se não tiver outra loja de sapatos lá, se tiver, tem que andar como né? Claro, esse é um exemplo. Comprar sapatos ou roupas, se for numa loja que termina com ing, também é muito boa, começa com bless e melhor ainda. Não estou dizendo que se nós podemos comprar e pagar. Né? Cada um de nós sabe quais são os seus desejos com tendência a se tornarem maus, fontes de destruição. Qual é o seu? Eu sei qual é o meu. Eu luto com ele. E às vezes ele me dá uma rasteira. Mas graças a Deus não fiquei lá embaixo nenhuma vez. Subi. Mas tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Os irmãos observaram que eu corto qualquer elogio que se me faça. Não é que eu sou bonzinho, não é que eu sou fraco. Corta. Porque isso não vai me derrubar. Porque o excesso de elogios vai me levar a acreditar que eu sou aquilo que eu não sou. Mesmo porque alguns elogios são falsos, alguns verdadeiros. Se eu acreditar que eu sou o que eu não sou, eu logo farei o que eu não devo fazer. Então, cada um de nós tem uma fonte. Pode ser o dinheiro. Pode ser no campo da sexualidade. Pode ser no campo do
julgamento do outro, que se revela pela língua. Quando eu falo mal de alguém, não é esse o problema. Isso é o pecado segundo. Primeiro, que eu já julguei aquela pessoa. Eu sou melhor do que ela. Por isso que eu falo mal dela. Já é o segundo pecado, ou o terceiro, quem sabe. Mas eu não aguento. Dá uma vontade louca de falar. Não é? Então, quem sabe, cada um tem a sua área, ou mais de uma. Eu espero que aqui todos só tenham meia área. Mas cuide dessa meia área. Pode ser o chocolate. Comer chocolate não é pecado. Pelo contrário, é graça. Para quem pode. E na quantidade que não traga malefício. Eu não compro chocolate. Mas o que eu ganho? Não é? Porque se eu comprar, eu vou comê-los todos. Talvez no mesmo dia. E isso não é saudável. Claro que eu falo aqui dos pecadinhos, não falo dos meus pecadores para vocês, é claro. Né? Que eu estou dizendo, continue me dando chocolate, não tem problema nenhum. A culpa é minha. Vocês não estão me levando ao erro me dando chocolate. Eu é que estou comendo em excesso. Então é meu. Pode me dar sem culpa, ok? Porque também daqui a pouco ninguém vai me dar chocolate. Cortar também, radicalmente também não. Peraí. Então, nós temos que vigiar as nossas fontes. Quais são as nossas fontes? Então eu resumo dizendo o seguinte. A tentação vem de modo espetacular. Você nitidamente vê Satanás e seus asseclas. Mas essa é rara. E ela vem de modo motivacional, nas coisas comuns da vida. Todo mundo faz. É algo natural, faz parte da nossa cultura. Nessas, os tropeços são em muito maior quantidade. E os efeitos são os mesmos daqueles que advêm por tentação extraordinária, especial. Por isso, Hebreus nos aconselha a resistir, olha que expressão extraordinária, até o ponto de derramar o próprio sangue aos dardos inflamados do maligno. Hebreus 12, 4. Essa deve ser a nossa tarefa, isso deve ser o nosso compromisso para que nós perseveremos. E então, recebamos a coroa da vida que Deus promete àqueles que o amam. Gostaria de facultar algum irmão, alguma irmã que tenha alguma experiência, ou pergunta, observação a fazer, para que use a palavra nesse momento. Se alguma coisa não foi claro, ou devia ter dito e não disse, quero facultar, porque esse é um assunto muito grave, merece uma profunda meditação e um imenso cuidado. Alguém quer usar a palavra? Sim, a irmã Maria do Carmo, já está vindo o microfone aí. Quando o senhor fala, o salário do pecado é a morte, aí eu fico pensando, eu realmente não entendo. Se todos nós morremos, ou o cristão, quando ele morre, ele está na graça, né? Então, nesse caso aí, o salário do pecado continua sendo a morte? O texto completo é: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aí prossegue falando da vida eterna. O que o autor está dizendo é o seguinte: todo pecado tem consequência. Mesmo para quem está na graça. Tem consequência. Não é? Essa consequência pode ser apenas interna, no meu coração só eu sei, ou pode ser algo que até decadeia. Mas todo pecado
tem consequência, todo pecado. Graças a Deus que há o perdão para quem pede. Certo? A graça é exatamente o perdão. Anula, então, o poder da morte. Mas a morte é a consequência do pecado para o qual não se pediu perdão. Ok? Mais alguém? Ali, a irmã ali, por favor. Pastor Seni. Boa noite, meu nome é Elisete. Sou marinheira de primeira viagem, né? Eu já passei por várias religiões, né? E a questão é que uma vez eu li num livro que eu procurava muito Deus, né? Tipo assim, Terra de Chardin, uma série de coisas. Eu li num livro de um exorcista, um teólogo, chamado Corrado. E ele falava sobre exorcismo. Eu não sei se aqui é aplicável o exorcismo, mas o senhor falou uma coisa que foi muito importante, porque ele falava o seguinte, já que o senhor falou sobre Satanás, antes de verificar realmente se existe o Satanás, tem que haver uma investigação. E eu queria saber, essa investigação um exemplo, um caso concreto, leva muito tempo, porque você vai abranger todas as áreas, né? Tipo assim, a área psiquiátrica, socioeconômica, uma série de coisas. Demora muito ou é algo assim que o pastor ele pode verificar, em muitos casos, de imediato, ou fazer essa investigação mais demorada? A Bíblia diz, estudamos isso no nosso encontro número 4, né? Que é o dom de discernimento dos espíritos. Então, há pessoas que têm esse dom. Então, esse é um elemento. Segundo, também é bastante claro que o diabo é dissimulador. Ele aparece de modo, às vezes, nem sempre muito evidente, mas de modo dissimulado, o que demanda mais cuidado, mais atenção. Então, há situações de clara percepção e de imediata percepção da ação de Satanás, e há situações que demandam, para usar a palavra aqui empregada, investigação, cuidado. Devemos tomar muito cuidado para não chamar de manifestação demoníaca ou possessão alguma coisa que é de fundo emocional, psicológico. Devemos tomar sempre muito cuidado. Por isso que em nossa igreja, nós acreditamos que exista esse tipo de manifestação, mas nós somos muito cuidadosos para não provocar nenhum tipo de abuso espiritual, isto é dizer, em nome de Deus, aquilo que Deus não disse. É uma imensa responsabilidade que nós temos. Tá bem? Bom, o nosso tempo também terminou. Eu desejo que nós possamos continuar estudando sobre esse assunto, sobretudo no texto que os irmãos têm em mãos, prestar atenção a esse tema da provação e da tentação, que gera bastante confusão, mas acho que o texto está bastante elucidativo com os textos aí apresentados. Enquanto o nosso irmão pastor, músico, Carlos Daniel, toca uma música ao violão, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá colocar aqui, então, nesta salva. Em seguida vamos orar e passar à parte seguinte, que é a Assembleia da Igreja. Senhor, nós te rogamos que o Senhor nos livres do mal. E também te rogamos que o Senhor nos ensines a evitar o mal. Que o Senhor purifique os nossos corações para só desejarmos o que é bom. Que o Senhor
purifique as nossas mentes, para que nós conheçamos aquilo que é bom. E evitemos sequer travar conhecimento com aquilo que é mal. Preserva, Senhor, a nossa saúde física, espiritual, emocional. Monta, ó Deus, quartel no nosso coração, como sentinela, atalaia, para que não entre nenhum desejo mau que provoque a nossa queda. É o nosso desejo, Senhor, e nós o fazemos porque nós não somos capazes de fugir sozinhos. Mas o Senhor pode nos blindar e nos preservar. É o que te pedimos, então, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao nosso presidente, irmão Antônio Carlos Mateus. Todos os membros da igreja são convidados a permanecer, será uma assembleia breve. Os que não são membros, se quiserem permanecer, poderão permanecer, não há nenhuma dificuldade nesse sentido.